O que o fazendeiro descobre ao encontrar uma mulher negra dormindo no estábulo muda tudo. Era uma manhã comum na Fazenda Escarlate, perdida nos campos verdejantes do interior do Brasil. Lucas, um fazendeiro de 30 e poucos anos, estava apenas pensando nas vacas e na colheita quando, ao abrir o estábulo, sentiu um frio na barriga. Ali, em meio a feno e ferramentas enferrujadas, estava uma jovem mulher negra adormecida, com a pele brilhando sob a luz do sol que penetrava pelas frestas. O cabelo crespo e solto formava um manto ao seu redor, tornando-a quase etérea. Um calafrio percorreu a espinha de Lucas. Ele nunca tinha visto uma mulher assim naquelas terras. Seu coração disparou, não só pela surpresa, mas pelo que isso representava. O que ela fazia ali? E como teria chegado até seu pequeno mundo rural? O ar estava pesado de perguntas, e ele sentiu a adrenalina enquanto se aproximava com cautela, quase como se estivesse prestes a encontrar um tesouro ou uma cobra. Ele a observou respirar serenamente, ignorando a sujeira do lugar. Não era apenas uma intrusa, era uma visão desafiadora, algo que poderia dar início a um rompante de mudanças. O legado conservador de sua cidade estava em jogo. Quem era ela? Ao se aproximar, um frio percorreu a sua mente. Uma lembrança distante surgiu. Os antigos sussurros sobre a família de um homem que havia sido expulso de suas terras. Um homem negro que usava a terra como um símbolo de luta e resistência. O barulho do feno se movendo sob seus pés a acordou. Ela abriu os olhos e Lucas ficou paralisado. Havia beleza e dor em seu olhar, uma intensidade que cortava como uma faca. O reconhecimento cruzou suas expressões, como se ambos soubessem que algo estava prestes a se desenrolar. Me chamo Amara, ela disse, a voz suave, mas firme. O passado não estava apenas presente nas suas palavras, estava no seu ser. Lucas sentiu um nó na garganta. Poderia, de fato, estender a mão? Os gritos de alertas do preconceito e das tradições familiares pulsavam em sua mente, ecoando em cada esquina da comunidade. Seu irmão, Pedro, iria explodir se soubesse que ele estava se envolvendo com ela. Ele sempre defendia que o que era diferente não era bom, que as tradições precisavam ser mantidas. O ódio e a desconfiança estavam enraizados, e a presença de Amara poderia ferir mais do que curar. Mas havia algo mais, uma intuição profunda que o instigava a ajudar. Enquanto pensava sobre seus sentimentos conflitantes, o céu começou a escurecer. Uma tempestade se aproximava, rachando o céu em relâmpagos como se o próprio universo estivesse se preparando para uma guerra. Ele precisava decidir rápido. A escolha entre seguir o coração ou permanecer na zona de conforto era angustiante. Com um ainda maior aperto no peito, Lucas olhou para Amara. Você precisa de ajuda? As palavras saíram entrecortadas. Mas ele sabia que a decisão era mais complexa do que isso. Ela poderia trazer à tona memórias dolorosas, mas também a chance de um novo começo. E enquanto a tempestade se aproximava, ele entendeu que as raízes do passado poderiam ser o fertilizante para o futuro. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Ele teria coragem de enfrentar os próprios demônios? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas olhava nos olhos de Amara, um som distante cortou o ar.
Um trovão forte. Uma nuvem negra se aproximava, fazendo o coração dele acelerar, mas não só pela tempestade. Havia algo mais. Então, antes que pudesse pensá-lo, um grito rasgou o silêncio do estábulo. Lucas, onde você tá? A voz de Pedro, seu irmão, soou como um eco assustador. O choque fez com que Lucas se virasse bruscamente. A expressão do irmão refletia incredulidade e raiva. Ele estava novamente ali, como uma sombra, pronto para fazer tempestade. Você não deveria estar aqui, Amara. Pedro gritou, seus olhos fixos nela. A tensão no ar crescia como os raios que ameaçavam iluminar o céu. A jovem mulher se levantou, um misto de confusão e medo em seu olhar. Lucas queria proteger ambos, mas a atmosfera logo se tornaria insuportável. Então, em um movimento brusco, Pedro ergueu uma mão, interrompendo qualquer possibilidade de um diálogo pacífico. Você não tem ideia do que está fazendo. Lucas, as pessoas vão falar. Elas vão acusar você de ser um traidor. Amara ficou paralisada ali, como uma estátua. Lucas sentiu uma onda de raiva. Traidor? Ela não é uma inimiga. Mas antes que pudesse articular qualquer defesa, outro relâmpago cortou o céu, iluminando a expressão em seu rosto. Somente um breve momento, mas foi suficiente para Lucas perceber um detalhe que até então passara despercebido. Um colar de contas que Amara usava, assim como que sua mãe havia usado em sua juventude. Não pode ser. A respiração de Lucas se acelerou. Era um colar que pertencia à sua família, um símbolo de sua herança, um legado marcado por histórias de resistência e superação, passado de geração para geração. Onde você conseguiu isso? Sua voz soou mais alta do que pretendia. Amara hesitou, mas Lucas já sabia. A mãe dela poderia ser alguém muito próximo de sua história, e ao mesmo tempo, tão distante. É da minha mãe. Ela me deu antes de falecer, disse Amara com um tom cauteloso. Ela sempre disse que esse colar tinha um significado especial. A mente de Lucas ficou em parafuso. A conexão que os unia era mais profunda do que imaginara. Uma parte dele queria entender, mas a outra parte temia a revelação. Pedro, por sua vez, parecia pronto para explodir. As palavras que ele se preparava para dizer estavam quase visíveis em sua expressão. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou. Mas algo na voz de Lucas interrompeu a cena. Ela pode ser a resposta que precisamos. O passado não é só dor, é também oportunidade. Mas então, as coisas tomaram um rumo inesperado quando um farfalhar atrás deles quebrou o silêncio. Um grupo de homens, armados com paus e ares de ameaças, entrou no estábulo. Eram conhecidos na região, defensores das tradições, que não hesitariam em usar a força para garantir que a ordem fosse mantida. O que está acontecendo aqui? Um deles, com um olhar feroz, se aproximou. Uma tensão mortal permeou o ar. Lucas sabia que tudo poderia se transformar em um pesadelo, que cada escolha feita ali poderia levar a consequências devastadoras. Ele olhou para Amara, que agora mostrava uma força inesperada, e para Pedro, que também parecia preparado para lutar, mas a pergunta ecoava em sua mente. Qual lado ele realmente escolheria? O céu ruiu em uma nova explosão de trovão, e as sombras se aproximaram, trazendo uma tempestade não apenas de água, mas de revelações assustadoras, que poderiam mudar tudo. Os gritos passaram a ser mais altos, e a dúvida ainda pairava no ar. Ele teria coragem de confrontar as verdades que estavam prestes a ser reveladas? A história de amor e resistência estava prestes a se desdobrar em algo muito maior. Ele só não sabia o quão grande isso seria. O céu ruiu em uma nova explosão de trovão, e as sombras se aproximaram, trazendo uma tempestade não apenas de água, mas de revelações assustadoras que poderiam mudar tudo. Lucas olhou para Amara, que mostrava uma força inesperada,
enquanto Pedro estava prestes a explodir. Mas antes que algo mais pudesse ocorrer, um grito cortou o ar. Ei, o que está acontecendo aqui? A voz era grave, firme, cheia de autoridade. Um homem grande, com cicatrizes visíveis e um olhar implacável, atravessou o estábulo. Era o chefe da milícia local, Nelson. Ele trouxe consigo um grupo de seguidores ferozes, todos apoiando os seus paus e machados, prontos para garantir que nada fora do normal acontecesse naquela pequena comunidade. O ar ficou pesado. A tensão subiu como um balão prestes a estourar. Esta mulher, ela não pertence a este lugar. Nelson vociferou, olhando para Amara como se a condenasse com seu olhar. Vocês não podem protegê-la. Ela é uma pessoa, Nelson. Uma mulher, Lucas conseguiu dizer, sua voz carregada de emoção. Ele sentiu o peso de cada palavra. Pedro, ainda em choque, olhou de um lado para o outro, entre seu irmão e aquela mulher que parecia desencadear tudo o que eles temiam. É isso que você chama de proteger a sua família, Lucas? Nelson aproximou-se, a expressão ameaçadora imobilizando todos os presentes. Porque sua família não será poupada. E se você quiser terminar assim, tudo bem, mas não precisa levar a inocente com você. Foi aí que a tempestade não trouxe apenas água. A verdade, como um raio, iluminou a cena. Amara, com a força de um furacão, ergueu-se. Ouça, não é o que você pensa. Ela gritou com uma bravura que fez o silêncio cair. Meu sobrenome é Souza. Meu pai era seu pai, Lucas. O mundo de Lucas desabou. Ele ficou paralisado. Estava tudo girando. O quê? Ele não queria acreditar. Uma confusão de emoções o atingiu como uma onda. Amara era filha do homem que seu pai sempre dissera ser um traidor. Um homem expulso pelas tradições. Isso é impossível, Pedro gritou, o rosto contorcido de incredulidade e ira. Como você pode se atrever a dizer isso? Ninguém jamais. Mas Amara não recuou. Ele era meu pai. Você pode perguntar à sua mãe. Sempre soube. Soou uma verdade tão cruel, tão pesada. Aos poucos, os olhares mudaram. Nelson hesitou, a expressão de desafio se transformando em confusão. Os homens ao redor começaram a sussurrar, a murmurar em descrença. Amara despejou sua história no ar. Eu cresci ouvindo sobre o legado da minha família, nossa luta, nossa resistência. Eu vim até aqui encontrar respostas e talvez unir famílias despedaçadas. As palavras dela pairaram pesadas no ar tenso. Lucas sentiu o coração disparar. Ele não sabia se sentia emocionado, com raiva ou traído. E ao redor, as vozes foram crescendo, misturando dúvidas e medos, dividindo a comunidade. O chão tremeu sob seus pés quando Nelson, a besta de autoridade que costumava controlar tudo, gritou: Vocês estão sendo enganados. Essa mulher não é amiga, é uma traição. Amara, estoica, não cedeu. A traição não está em mim, e sim nas tradições que não nos permitem entender o outro. A tensão explodiu. Uma luz, um outro relâmpago dividiu o céu, como se o universo estivesse finalmente intercedendo na batalha. A esperança e o desespero colidiram. O que poderia vir depois? Lucas sentiu seu mundo girar. Ele não sabia se Amara era a resposta ou o dilema que bloquearia seu caminho. As traças de passado e futuro se entrelaçavam. O que mais ele ainda não sabia? Lucas não sabia o que pensar. O eco da revelação de Amara ainda reverberava em sua mente. Meu pai era seu pai, Lucas. Ele sentiu o coração disparar. O que isso significava? Pedro estava em choque. Mas Nelson, o chefe da milícia, parecia pronto para explodir. Vocês não vão permitir essa traição. Nelson gritou, apressando-se em direção a Amara, que se mantinha firme como uma rocha em meio à tempestade. Os homens da milícia
estavam prontos, mas a tensão era palpável. As vozes da multidão aumentavam, sussurros misturados com raiva, medo e confusão. Todo mundo precisa saber a verdade. A voz de Amara cortou o ar, e quando todos olharam, ela continuou. Lucas e eu somos ligados por um passado que não podemos ignorar. O céu pareceu vibrar com o impacto de suas palavras, como se até mesmo a natureza reconhecesse a gravidade daquela revelação. Lucas olhou nos olhos de Amara, notando a força e a fragilidade que coexistiam nela. Era como se ela estivesse segurando o peso de gerações. Ele também estava preso entre o que a tradição impunha e o que seu coração queria. As perguntas não paravam de surgir. Apenas o que? Mas ele não sabia. De repente, o ruído externo se intensificou. Os homens da milícia começaram a se agitar, inquietos. Foi então que um terceiro trovão rugiu, mas não era apenas um fenômeno natural. O som parecia vir de baixo, cavando na terra, como se algo estivesse prestes a emergir. O chão vibrou, e em um instante todo mundo se calou, os olhares fixos no chão sob seus pés. E então, do nada, uma explosão ensurdecedora estourou perto do estábulo. A terra se abriu, lançando lama e pedras para todos os lados. Todo mundo gritou, tentando se afastar do caos. Lucas, em estado de choque, agarrou o braço de Amara, puxando-a para longe da carnificina que se formava. Dentro do pânico, ele mal percebeu quando Nelson e os homens da milícia começaram a se organizar, tentando controlar a situação. O que foi isso? Pedro gritou, agora completamente desorientado. Mas havia algo mais ali, algo que fazia o coração de Lucas disparar ainda mais. Amara, mesmo em meio ao caos, seu olhar se fixou em uma figura emergente da poeira e do barro. Um homem, coberto de lama, saiu, ofegante e com os olhos arregalados. Pai? Ele chamou, sua voz ecoando pelo ar tenso. Não, Lucas gritou, seu coração afundando. Era Samuel, seu pai, um homem que todos acreditavam estar morto há anos. O mistério que nunca foi resolvido. O homem que um dia levou as lendas sobre o traidor para o túmulo. Era como se o universo tivesse invertido a lógica. Uma verdade inesperada em tantas mentiras. Ele olhou para Amara, a mente borbulhando de emoções. O que isso significava? Como Samuel, um homem que supostamente tinha sido um traidor, estava vivo? A presença dele ali desafiava tudo o que Lucas pensava que sabia sobre sua família e sobre si mesmo. Como isso se encaixava na história de Amara, a filha do homem que carregara a culpa durante gerações? Amara estava paralisada, a boca entreaberta. O que você está fazendo aqui? Ela murmurou, a expressão misturando medo, raiva e confusão. Lucas sentiu um nó na garganta, sua mente enlouquecendo com as possibilidades. O silêncio pesado preencheu o ambiente. Todos os olhares se voltaram para Samuel, que agora parecia ter emergido não apenas da lama, mas do próprio passado que provocara tantas divisões. O que ele teria a dizer? As revelações estavam apenas começando, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. Lucas sentiu o coração pesar, uma mistura de alívio e terror. No fundo, uma nova dúvida brotava. Sua história estava prestes a ser reescrita. Mas qual seria o custo disso? A vida de todos estava em jogo, e ele ainda não sabia em qual lado da batalha estava de verdade. O céu ruiu em um novo trovão, e as chamas da confusão continuavam a se erguer. O que seria dessa nova e inexplicável aliança? Lucas olhou para Amara e depois para Samuel, seu coração pulsando pela incerteza de tudo. Ele poderia realmente enfrentar a verdade que se aproximava ou estava prestes a perder tudo? A história dele estava prestes a mudar e ele tinha que descobrir como, ou que se seguisse seria uma tragédia. Lucas estava sem palavras. Diante dele, o homem que acreditava estar morto há anos, seu pai, emergia da lama, coberto de vestígios
passado. Todo o peso da revelação atingia seu coração como um soco. E Samuel, com uma expressão de dor e determinação, olhava para os presentes. Suas palavras estavam prestes a mudar tudo. Pai, Amara murmurou, a incredulidade estampada no rosto. Como você está aqui? O que aconteceu? Era um misto de desespero e esperança. Lucas podia sentir a tensão no ar, algo muito maior do que eles podiam compreender. Samuel, então, fez um movimento, tentando se aproximar deles. Mas os homens da milícia, como feras em defesa do território, se adiantaram, prontos para atacar. Fique longe dela, um deles gritou, apontando um bastão ameaçador. O caos se instalou, a confusão tomou conta do ambiente. Lucas, sem entender, gritou, não atirem nele, ele é meu pai. Mas as palavras ecoaram em vão. A milícia parecia decidida a impedir a aproximação de Samuel. O céu escurecia e os trovões pareciam anunciar um presságio terrível. Ouvindo o tumulto, Nelson olhou para Lucas com repulsa. Você está se colocando em perigo, Lucas. Esse homem não é digno de confiança. Ele então se virou para os outros. Essa é a hora de agir. Não podemos deixar que a tradição se destrua assim. Amara, agora em choque, recuou. Lucas sentiu sua mão tremendo ao pensar no que faria. Ele se virou para Samuel, que estava agora em pé, parecendo mais forte do que a situação permitia. Samuel, o que você fez? Onde você esteve? A voz de Lucas tremia, uma mistura de raiva e alívio. Algo mais havia se perdido entre eles. Samuel olhou com força, e a desolação em seus olhos parecia carregada de segredos. Não é o que você pensa. Lucas, eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Eu voltei para... A frase foi interrompida por um estrondo e o chão sob eles começou a tremer. Uma fissura se abriu na terra, como se o próprio chão estivesse gritando por socorro. Saia daí! Pedro berrou, segurando o braço de Lucas e puxando-o. Mas Lucas não se deixou levar. Ele não poderia deixar sua família, tanto a antiga quanto a nova, ser destruída por medo. E então, do fundo da fissura, uma luz intensa começou a brilhar, e do baú subterrâneo que se abria, um objeto reluzente surgiu. Era um colar idêntico ao de Amara. O mesmo simbolizava a união de suas ancestrais. Um grito cortou o ar, enquanto todos olhavam, paralisados, para o brilho que emergia. Não, Samuel gritou, seu rosto pálido. Aquele colar é o que eles querem. É a chave para... As palavras dele foram cortadas por outro trovão ensurdecedor, e a tensão no ar cresceu, como se uma tempestade prestes a desabar estivesse sobre eles. A luz do colar ofuscou os sentidos e a multidão começou a murmurar, confusa. O que era aquele colar realmente? Qual era o segredo enterrado há tanto tempo? O olhar de Amara se encheu de determinação. Eu preciso saber a verdade. O que isso significa para nós? A voz dela ressoou, um pedido desesperado por respostas diante do caos. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz tomou conta do quarto, e figuras sombrias começaram a se formar ao redor. Eles não eram só homens, eram pessoas com histórias entrelaçadas, com passado, presente e futuros incertos. Samuel, já sem fôlego, olhou para Lucas com uma expressão de dor. Compreenda, Lucas. Você não sabe o que isso significa. Podemos perder tudo se não tomarmos cuidado. Ouvindo isso, o coração de Lucas disparou. O que mais ele não sabia sobre sua família? O céu ruiu em um trovão ainda mais forte, enquanto as sombras ameaçadoras se aglomeravam. Seria possível que a história de amor, de luta, de perda e de resistência estava prestes a se desdobrar em algo muito maior? Desça! Gritou Nelson, e as sombras pareceram fechar-se ao redor. Lucas sentiu que a verdade se aproximava. Mas a que custo? A fissura se alargava
e o colar brilhava através da escuridão, testando as lealdades e alterando o destino de todos. Ele ia enfrentar o desconhecido, mas o que encontraria? A história que ele conhecia estava se transformando em algo que poderia mudar não apenas seu destino, mas o de todos na Fazenda Escarlate. O tempo estava escapando e a revelação estava prestes a acontecer. Lucas estava sem palavras. Diante dele, o homem que acreditava estar morto há anos, seu pai, emergia da lama, coberto de vestígios do passado. Todo o peso da revelação atingia seu coração como um soco, e Samuel, com uma expressão de dor e determinação, olhava para os presentes. Suas palavras estavam prestes a mudar tudo. Pai! Amara murmurou, a incredulidade estampada no rosto. Como você está aqui? O que aconteceu? Era um misto de desespero e esperança. Lucas podia sentir a tensão no ar, algo muito maior do que eles podiam compreender. Samuel, então, fez um movimento, tentando se aproximar deles, mas os homens da milícia, como feras em defesa do território, se adiantaram, prontos para atacar. Fique longe dela, um deles gritou, apontando um bastão ameaçador. O caos se instalou, a confusão tomou conta do ambiente. Lucas, sem entender, gritou, não atirem nele, ele é meu pai. Mas as palavras ecoaram em vão. A milícia parecia decidida a impedir a aproximação de Samuel. O céu escurecia, e os trovões pareciam anunciar o presságio terrível. Ouvindo o tumulto, Nelson olhou para Lucas com repulsa. Você está se colocando em perigo, Lucas. Esse homem não é digno de confiança. Ele então se virou para os outros. Essa é hora de agir. Não podemos deixar que a tradição se destrua assim. Amara, agora em choque, recuou. Lucas sentiu sua mão tremendo ao pensar no que faria. Ele se virou para Samuel, que estava agora em pé, parecendo mais forte do que a situação permitia. Samuel, o que você fez? Onde você esteve? A voz de Lucas tremia, uma mistura de raiva e alívio. Algo mais havia se perdido entre eles. Samuel olhou com força, e a desolação em seus olhos parecia carregada de segredos. Não é que você pensa, Lucas. Eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Eu voltei pra... A frase foi interrompida por um estrondo, e o chão sob eles começou a tremer. Uma fissura se abriu na terra, como se o próprio chão estivesse gritando por socorro. Saia daí! Pedro berrou, segurando o braço de Lucas e puxando-o. Mas Lucas não se deixou levar. Ele não poderia deixar sua família, tanto a antiga quanto a nova, ser destruída por medo. E então, do fundo da fissura, uma luz intensa começou a brilhar. E do baú subterrâneo que se abria, um objeto reluzente surgiu. Era um colar idêntico ao de Amara. O mesmo simbolizava a união de suas ancestrais. Um grito cortou o ar, enquanto todos olhavam paralisados para o brilho que emergia. Não! Samuel gritou, seu rosto pálido. Aquele colar é o que eles querem. É a chave para... As palavras dele foram cortadas por outro trovão ensurdecedor, e a tensão no ar cresceu, como se uma tempestade prestes a desabar tivesse sobre eles. A luz do colar ofuscou os sentidos, e a multidão começou a murmurar, confusa. O que era aquele colar realmente? Qual era o segredo enterrado há tanto tempo? O olhar de Amara se encheu de determinação. Eu preciso saber a verdade. O que isso significa para nós? A voz dela ressoou um pedido desesperado por respostas diante do caos. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz tomou conta do ambiente e figuras sombrias começaram a se formar ao redor. Eles não eram só homens, eram pessoas com histórias entrelaçadas, com passado, presente e futuros incertos. Samuel, já sem fôlego, olhou para Lucas com uma expressão de dor. Compreenda, Lucas. Você não sabe o que isso significa. Podemos perder tudo se não tomarmos cuidado.
Ouvindo isso, o coração de Lucas disparou. O que mais ele não sabia sobre a sua família? O céu ruiu em um trovão ainda mais forte, enquanto as sombras ameaçadoras se aglomeravam. Seria possível que a história de amor, de luta, de perda e de resistência estava prestes a se desdobrar em algo muito maior? Desça! Gritou Nelson, e as sombras pareceram fechar-se ao redor. Lucas sentiu que a verdade se aproximava, mas a que custo? A fissura se alargava e o colar brilhava através da escuridão, testando as lealdades e alterando o destino de todos. Ele ia enfrentar o desconhecido, mas o que encontraria? A história que ele conhecia estava se transformando em algo que poderia mudar, não apenas seu destino, mas o de todos na Fazenda Escarlate. O tempo estava escapando, e a revelação estava prestes a acontecer. E então, quando a luz do colar atingiu seu pico de brilho, um grito agonizante cortou o ar. Era a Amara. Ela caiu de joelhos, as mãos no peito, enquanto uma sombra nua e irreal se ergueu atrás dela. Era como se cada lágrima que ela não havia derramado a vida inteira estivesse agora sendo extraída. "Lucas!" ela chamou. E seu olhar estava repleto de dor. Eu sou." A luz se intensificou mais e mais, e antes que pudesse terminar a frase, a sombra tomou conta dela. Lucas sentiu o chão tremer sob os pés e um frio cortante atravessar sua espinha. O que estava acontecendo? O que havia sido um simples colar agora se tornava uma maldição. E no choque daquele momento, uma verdade devastadora se concretizou. Amara não era apenas a filha da história do seu pai. Ela carregava o legado. Cada peso de uma herança que ele nem sabia que existia. As luzes logo se apagaram, deixando todos no escuro. O eco do grito de Amara reverberou na mente de Lucas, e ele se viu diante de um futuro incerto. Se Amara tinha um destino diferente do que todos pensaram, seu amor conseguiria superar a sombra crescente. E o que mais estava enterrado naquelas terras que poderiam mudar tudo assim como a tempestade que se formava no céu? Lucas estava sem palavras. Diante dele, o homem que acreditava estar morto há anos, seu pai, emergia da lama, coberto de vestígios do passado. Todo o peso da revelação atingia seu coração como um soco. E Samuel, com uma expressão de dor e determinação, olhava para os presentes. Suas palavras estavam prestes a mudar tudo. "Pai!" Amara murmurou, a incredulidade estampada no rosto. "Como você está aqui? O que aconteceu?" Era um misto de desespero e esperança. Lucas podia sentir a tensão no ar, algo muito maior do que eles podiam compreender. Samuel, então, fez um movimento, tentando se aproximar deles, mas os homens da milícia, como feras em defesa do território, se adiantaram, prontos para atacar. "Fique longe dela!" um deles gritou, apontando um bastão ameaçador. O caos se instalou. A confusão tomou conta do ambiente. Lucas, sem entender, gritou: "Não atirem nele! Ele é meu pai!" Mas as palavras ecoaram em vão. A milícia parecia decidida a impedir a aproximação de Samuel. O céu escurecia, e os trovões pareciam anunciar um presságio terrível. Ouvindo o tumulto, Nelson olhou para Lucas com repulsa. "Você está se colocando em perigo, Lucas. Esse homem não é digno de confiança." Ele então se virou para os outros. "Essa é a hora de agir. Não podemos deixar que a tradição se destrua assim." Amara, agora em choque, recuou. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele se virou para Samuel, que estava agora em pé, parecendo mais forte do que a situação permitia. "Samuel, o que você fez? Onde você esteve?" A voz de Lucas tremia, uma mistura de raiva e alívio. Algo mais havia se perdido entre eles. Samuel olhou com força, e a desolação em seus olhos parecia carregada de segredos. "Não é o que você pensa, Lucas. Eu nunca quis que as coisas terminassem assim. Eu voltei para..." Frase foi interrompida por um estrondo, e o chão sob eles começou a tremer. Uma fissura se abriu na terra,
como se o próprio chão estivesse gritando por socorro. Saia daí! Pedro berrou, segurando o braço de Lucas e puxando-o. Mas Lucas não se deixou levar. Ele não poderia deixar sua família, tanto a antiga quanto a nova, ser destruída por medo. E então, do fundo da fissura, uma luz intensa começou a brilhar. E do baú subterrâneo que se abria, um objeto reluzente surgiu. Era um colar idêntico ao de Amara. O mesmo simbolizava a união de suas ancestrais. Um grito cortou o ar, enquanto todos olhavam, paralisados, para o brilho que emergia. Não! Samuel gritou, seu rosto pálido. Aquele colar é o que eles querem. É a chave para... As palavras dele foram cortadas por outro trovão ensurdecedor, e a tensão no ar cresceu, como se uma tempestade prestes a desabar estivesse sobre eles. A luz do colar ofuscou os sentidos. A multidão começou a murmurar, confusa. O olhar de Amara se encheu de determinação. Eu preciso saber a verdade, o que isso significa para nós. A voz dela ressoou, um pedido desesperado por respostas diante do caos. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz tomou conta do ambiente e figuras sombrias começaram a se formar ao redor. Eles não eram só homens, eram pessoas com histórias entrelaçadas, com passado, presente e futuros incertos. Samuel, já sem fôlego, olhou para Lucas com uma expressão de dor. Compreenda, Lucas. Você não sabe o que isso significa. Podemos perder tudo se não tomarmos cuidado. Ouvindo isso, o coração de Lucas disparou. O que mais ele não sabia sobre sua família? Desça! Gritou Nelson, e as sombras pareciam fechar-se ao redor. Lucas sentiu que a verdade se aproximava, mas a que custo? A fissura se alargava, e o colar brilhava através da escuridão, testando as lealdades e alterando o destino de todos. Foi então que, no auge da confusão, uma figura familiar se destacou no meio da multidão. Era a mãe de Lucas. Ela havia desaparecido. Há anos considerada perdida nas sombras do passado. O coração de Lucas disparou. O que ela estava fazendo ali? Os rostos de todos ao redor mostraram choque ao reconhecê-la. Mãe! Lucas a chamou, alvoroso. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Mas antes que ele pudesse correr até ela, ela levantou as mãos, um gesto de parar. Não, Lucas, não vá até mim. Sua voz, normalmente suave, estava carregada de urgência e dor. Você tem que entender. Ela olhou nos olhos de Samuel. Vocês não podem deixar isso acontecer. A tensão no ar cresceu como um vulcão prestes a entrar em erupção. A revelação estava prestes a estourar. Amara, entre lágrimas, se virou para Lucas. O que isso significa? O que ela sabe? Tudo parecia girar de novo. O céu rugia e a fissura se alargava ainda. Mas Samuel e a mãe de Lucas estavam ligados de uma forma que ele nunca imaginaria. As sombras cresceram, se contorcendo na escuridão. Precisamos sair daqui, Pedro gritou, ainda segurando o irmão. Mas os olhos de Lucas estavam fixos em sua mãe, que agora parecia tão distante, tão obscura. Um estrondo maior fez todos tremerem. E então, em um instante, a verdade explodiu como um raio. Lucas, seu pai não é quem você pensa que é. A palavra não estava sendo pronunciada. Mas o raio cortou o céu e abafou as palavras finais da mãe dele. O mundo girou e Lucas sentiu seu coração afundar. A tempestade não era apenas de água, mas de revelações. O que mais estava escondido? Estava prestes a perder tudo o que conhecia. Mas a dúvida pairava. O que a mãe tinha a dizer? O que estava no colar que poderia de fato mudar tudo? Ele ficou ali, paralisado, enquanto o futuro desaparecia sob uma tela de caos. As perguntas ecoavam em sua mente, e a intenção de entender o que estava prestes a acontecer tornava-se um peso esmagador. Lucas estava paralisado. Diante dele, o homem que ele acreditava ter morrido há anos, seu pai, emergia da lama, coberto de história e mistério. O peso da revelação pesava mais do que ele podia suportar.
E Samuel, com uma expressão cheia de dor e determinação, olhava para todos ao redor, seus olhos clamando por compreensão. Pai? Amara murmurou, a incredulidade estampada em seu rosto. Como você está aqui? O que aconteceu? Havia um desespero em sua voz que ressoava no ar denso de tensão. Lucas sentia seu peito apertar enquanto o espetáculo se desenrolava. Então Samuel tentou se aproximar, mas os homens da milícia, como feras em defesa do seu território, se adiantaram, prontos para atacar. Fique longe dela, gritou um deles, apontando um bastão ameaçador. O caos se instaurou. A confusão tomou conta do ambiente. Não atirem nele, ele é meu pai, Lucas gritou, mas suas palavras se perderam. A milícia parecia decidida a impedir a aproximação de Samuel. O céu escurecia e trovões ecoavam, como se a própria natureza estivesse em fúria. Nelson, o líder da milícia, olhou para Lucas com desprezo. Você está se colocando em perigo, Lucas. Esse homem não é digno de confiança. Ele então se virou para seus seguidores. É hora de agir. Não podemos deixar que a tradição se desmorone assim. Amara, agora em choque, recuou. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele se virou para Samuel, que estava em pé, parecendo mais forte do que a situação indicava. Samuel, o que você fez? Onde esteve todo esse tempo? A voz de Lucas tremia, uma mistura de raiva e alívio em sua mente. Algo estava eternamente perdido entre eles. Não é o que você pensa, Lucas. Eu voltei para... Samuel começou, mas um ruidoso estrondo interrompeu suas palavras. O chão sob eles começou a tremer. Uma fissura se abriu na terra, como se o próprio chão estivesse clamando por socorro. Saia daí! Pedro berrou, segurando o braço de Lucas, mas este não se deixou levar. Ele não poderia deixar sua família, tanto a antiga quanto a nova, ser destruída pelo medo. E então, do fundo da fissura, uma luz intensa começou a brilhar. Era um objeto reluzente. Um colar idêntico ao de Amara. Um grito cortou o ar enquanto todos olhavam, paralisados para aquele brilho que emergia. Não! Samuel gritou, seu rosto pálido. Aquele colar é o que eles querem. É a chave para... As palavras dele foram abafadas por um trovão ainda mais estrondoso. E subitamente, o colar começou a vibrar, emitindo uma energia que parecia pulsar como um coração. Todos, incluindo a milícia, estavam em choque. Lucas sentiu um nó na garganta quando os olhares se fixaram no colar. Amara se agachou, tentando alcançar o colar, mas antes que pudesse tocá-lo, uma sombra negra se ergueu de dentro da fissura, tomando forma. Era quase humana, mas havia algo profundamente errado e grotesco. Vão embora! A sombra gritou com uma voz distorcida. Este colar pertence a mim. Ele guarda o segredo das suas vidas. Uma onda de pânico percorreu a multidão. Todo mundo começou a murmurar, horrorizado. A sombra parecia absorver a luz em torno dela, e em um instante tudo tornou-se escuro. A luz do colar ofuscou a escuridão e uma explosão de luz cegante tomou conta do estábulo. Quando a luz finalmente diminuiu, o que ficou foi um cenário de caos e confusão. Todo mundo estava atordoado e algo parecia ter mudado. Samuel, agora em pé, olhou horrorizado para Amara. Você é a filha dela. Não é. Filha de quem? Amara perguntou confusa. O mundo parecia desabar ao redor e Lucas sentiu que estava perdendo o controle. Eu não sabia. Samuel olhou para Lucas, sua voz tremia. Você precisa entender. A verdade é mais estranha do que você imagina. A mãe de Amara era a irmã da sua. Mãe! Um silêncio mortal se instalou, enquanto todos lutavam para processar o que tinham acabado de ouvir. A sombra parecia se alimentar da confusão, e Lucas estava em dúvida. Isso não é possível, gritou Pedro, interrompendo a corrente de pensamentos. Vocês estão dizendo que somos cousins, mas isso explica tudo.
Amara estava em estado de choque, sentindo o peso da nova revelação. O colar sempre foi parte da nossa história. Tem que haver um motivo para estarmos aqui. Enquanto as palavras pairavam no ar, uma nova fissura surgiu no chão. E antes que qualquer um pudesse reagir, várias figuras emergiram, arrastando algo pesado. Lucas quase desmaiou ao perceber o que era. Caixas antigas, repletas de documentos, segredos protegidos por gerações. Isso é apenas o começo, Samuel sussurrou. Sua voz um eco de desespero. Precisamos enfrentar o quê? Está vindo. Lucas queria saber mais, mas a pergunta permanecia. O que mais estava enterrado naquelas terras? E, acima de tudo, como tudo isso se conectava às suas vidas? Ele olhou para Amara, seu coração batendo de ansiedade. A tempestade se aproximava, e o que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. Lucas estava paralisado. Diante dele, o homem que acreditava ter morrido há anos, seu pai, surgia da lama, coberto de história e mistério. O peso da revelação pesava mais do que ele podia suportar. Samuel, com uma expressão cheia de dor e determinação, olhava para todos ao redor, seus olhos clamando por compreensão. Pai, Amara murmurou, a incredulidade estampada em seu rosto. Como você está aqui? O que aconteceu? Um desespero em sua voz que ressoava no ar denso de tensão. Lucas sentia seu peito apertar enquanto o espetáculo se desenrolava. Então Samuel tentou se aproximar, mas os homens da milícia, como feras em defesa do seu território, se adiantaram, prontos para atacar. Fique longe dela, gritou um deles, apontando um bastão ameaçador. O caos se instaurou, a confusão tomou conta do ambiente. Não atirem nele, ele é meu pai! Lucas gritou, mas suas palavras se perderam. A milícia parecia decidida a impedir a aproximação de Samuel. O céu escurecia como se a própria tempestade estivesse se vingando. Nelson, o líder da milícia, olhou para Lucas com desprezo. Você está se colocando em perigo, Lucas. Esse homem não é digno de confiança. Ele então se virou para seus seguidores. É hora de agir. Não podemos deixar que a tradição se desmorone assim. Amara, agora em choque, recuou. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele se virou para Samuel, que estava em pé, parecendo mais forte do que a situação permitia. Samuel, o que você fez? Onde esteve todo esse tempo? A voz de Lucas tremia, uma mistura de raiva e alívio. Algo estava eternamente perdido entre eles. Não é o que você pensa, Lucas. Eu voltei para... Samuel começou, mas um ruidoso estrondo interrompeu suas palavras. O chão sob eles começou a tremer. Uma fissura se abria na terra, como se o próprio chão estivesse clamando por socorro. Saia daí, Pedro berrou, segurando o braço de Lucas, mas Lucas não cedeu. Ele não podia deixar sua família, tanto a antiga quanto a nova, ser destruída pelo medo. Então, do fundo da fissura, uma luz intensa começou a brilhar. Era um objeto reluzente, um colar, idêntico ao de Amara. Um grito cortou o ar enquanto todos olhavam paralisados para aquele brilho que emergia. Não, Samuel gritou, seu rosto pálido. Aquele colar é o que eles querem. É a chave para... As palavras dele foram abafadas por um trovão ainda mais estrondoso. E subitamente o colar começou a vibrar, emitindo uma energia que parecia pulsar como um coração. Todos, incluindo a milícia, estavam em choque. Lucas sentiu um nó na garganta quando os olhares se fixaram no colar. Amara se agachou, tentando alcançar o colar, mas antes que pudesse tocá-lo, uma sombra negra se ergueu de dentro da fissura, tomando forma. Era quase humana, mas havia algo grotesco. Vou embora, a sombra gritou com uma voz distorcida. Este colar pertence a mim. Ele guarda o segredo das suas vidas. Uma onda de pânico percorreu a multidão. Todo mundo começou a murmurar, horrorizado. A sombra parecia absorver a luz em torno dela.
e em um instante tudo tornou-se escuro. O brilho do colar ofuscou e provocou uma explosão de luz que tomou conta do estábulo. Quando a luz finalmente diminuiu, o que ficou foi um cenário de caos e confusão. Todo mundo estava atordoado e algo parecia ter mudado. Samuel, agora em pé, olhou horrorizado para Amara. Você é a filha dela, não é? Filha de quem? Amara perguntou, confusa. O mundo parecia desabar ao redor e Lucas sentia que estava perdendo o controle. Eu não sabia. Samuel olhou para Lucas. Sua voz tremia. Você precisa entender. A verdade é mais estranha do que você imagina. A mãe de Amara era irmã da sua mãe. Um silêncio mortal se instalou enquanto todos lutavam para processar o que tinham acabado de ouvir. A sombra parecia se alimentar da confusão e Lucas estava em dúvida. Isso não é possível, gritou Pedro, interrompendo a corrente de pensamentos. Vocês estão dizendo que somos primos. Mas isso explica tudo. Amara estava em estado de choque, sentindo o peso da nova revelação. O colar sempre foi parte da nossa história. Tem que haver um motivo para estarmos aqui. Enquanto as palavras pairavam no ar, uma nova fissura surgiu no chão. E antes que qualquer um pudesse reagir, várias figuras emergiram, arrastando algo pesado. Lucas quase desmaiou ao perceber o que era. Caixas antigas, repletas de documentos, segredos protegidos por gerações. Isso é apenas o começo, Samuel sussurrou, sua voz um eco de desespero. Precisamos enfrentar o que está vindo. Lucas queria saber mais, mas a pergunta permanecia. O que mais estava enterrado naquela terra? E, acima de tudo, como tudo isso se conectava às suas vidas? Ele olhou para Amara, seu coração batendo de ansiedade. E então, no meio da confusão, uma voz conhecida cortou o ar. Chega! Era Clara, a mãe de Lucas, que havia desaparecido anos atrás. A multidão ficou em choque. Todo mundo arregalou os olhos. O que vocês estão fazendo aqui é uma heresia. Não podem abrir essa caixa. Clara! Lucas a chamou, horrorizado. Você tá viva? Eu fiz isso por vocês. Ela gritou, desesperada. A história que vocês achavam que conheciam não é nada disso. A revelação a atingiu como uma bomba. O tempo parecia parar enquanto Lucas buscava entender. Aquilo mudaria tudo. E enquanto a caixa se abria, revelando lembranças há muito enterradas, uma nova sombra. Se erguia uma sombra que talvez não fosse humana, e tudo que Lucas pensava que sabia estava prestes a ruir. O céu foi iluminado por um relâmpago ainda mais forte, e uma pressão pesada tomou conta do ar. Mas segredos estavam prestes a surgir, e Lucas era deixado em dúvida sobre a verdadeira natureza de tudo ao seu redor. Lucas estava paralisado. Diante dele, o homem que acreditava ter morrido anos atrás, seu pai, surgia da lama, coberto de história e mistério. O peso da revelação pesava mais do que ele podia suportar. Samuel, com uma expressão cheia de dor e determinação, olhava para todos ao redor, seus olhos clamando por compreensão. Pai, Amara murmurou, a incredulidade estampada em seu rosto. Como você está aqui? O que aconteceu? Havia um desespero em sua voz que ressoava no ar pesado de tensão. Lucas sentia seu peito apertar enquanto o espetáculo se desenrolava. Então, Samuel tentava se aproximar, mas os homens da milícia, como feras em defesa do território, se adiantaram, prontos para atacar. Fique longe dela! Gritou um deles, apontando um bastão ameaçador. O caos se instaurou. A confusão tomou conta do ambiente. Não atirem nele! Ele é meu pai! Lucas gritou, mas suas palavras se perderam. A milícia parecia decidida a impedir a aproximação de Samuel. O céu escurecia, como se a própria tempestade estivesse se vingando. Nelson, o líder da milícia, olhou para Lucas com desprezo. Você está se colocando em perigo, Lucas. Esse homem não é digno de confiança. Ele então se virou para seus seguidores. É hora de agir.
Não podemos deixar que a tradição se desmorone assim. Amara, agora então. Choque recuou. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele se virou para Samuel, que estava em pé, parecendo mais forte do que a situação permitia. Samuel, o que você fez? Onde esteve todo esse tempo? A voz de Lucas tremia, uma mistura de raiva e alívio. Algo estava eternamente perdido entre eles. Não é o que você pensa, Lucas. Eu voltei pra... Samuel começou, mas um ruidoso estrondo interrompeu suas palavras. O chão sob eles começou a tremer. Uma fissura se abriu na terra, como se o próprio chão tivesse clamando por socorro. Saia daí! Pedro berrou, segurando o braço de Lucas. Mas este não se deixou levar. Ele não podia deixar sua família, tanto a antiga quanto a nova, ser destruída pelo medo. E então, do fundo da fissura, uma luz intensa começou a brilhar. Era um objeto reluzente, um colar idêntico ao de Amara. Um grito cortou o ar enquanto todos olhavam, paralisados, para aquele brilho que emergia. Não! Samuel gritou, seu rosto pálido. Aquele colar é o que eles querem, é a chave para... As palavras dele foram abafadas por um trovão ainda mais estrondoso. E, subitamente, o colar começou a vibrar, emitindo uma energia que parecia pulsar como um coração. Todos, incluindo a milícia, estavam em choque. Lucas sentiu um nó na garganta quando os olhares se fixaram no colar. Amara se agachou, tentando alcançar o colar, mas antes que pudesse tocá-lo, uma sombra negra se ergueu de dentro da fissura, tomando forma. Era quase humana, mas havia algo grotesco. Vão embora! A sombra gritou com uma voz distorcida. Este colar pertence a mim. Ele guarda o segredo das suas vidas. Uma onda de pânico percorreu a multidão. Todo mundo começou a murmurar, horrorizado. A sombra parecia absorver a luz em torno dela e, em um instante, tudo tornou-se escuro. O brilho do colar ofuscou e provocou uma explosão de luz que tomou conta do estábulo. Quando a luz finalmente diminuiu, o que ficou foi um cenário de caos e confusão. Todo mundo estava atordoado, e algo parecia ter mudado. Samuel, agora em pé, olhou horrorizado para Amara. Você é a filha dela, não é? Filha de quem? Amara perguntou, confusa. O mundo parecia desabar ao redor, e Lucas sentia que estava perdendo o controle. Eu não sabia. Samuel olhou para Lucas, sua voz tremia. Você precisa entender. A verdade é mais estranha do que você imagina. A mãe de Amara era irmã da sua mãe. Um silêncio mortal se instalou, enquanto todos lutavam para processar o que tinham acabado de ouvir. A sombra parecia se alimentar da confusão, e Lucas estava em dúvida. Isso não é possível, gritou Pedro, interrompendo a corrente de pensamentos. Vocês estão dizendo que somos primos? Mas isso explica tudo. Amara estava em estado de choque, sentindo o peso da nova revelação. O colar sempre foi parte da nossa história. Tem que haver um motivo para estarmos aqui. Enquanto as palavras pairavam no ar, uma nova fissura surgiu no chão. E antes que qualquer um pudesse reagir, várias figuras emergiram, arrastando algo pesado. Lucas quase desmaiou ao perceber o que era. Caixas antigas, repletas de documentos, segredos protegidos por gerações. Isso é apenas o começo, Samuel sussurrou, sua voz um eco de desespero. Precisamos enfrentar o que está vindo. Lucas queria saber mais, mas a pergunta permanecia. O que mais estava enterrado naquela terra? E, acima de tudo, como tudo isso se conectava às suas vidas. Ele olhou para Amara, seu coração batendo de ansiedade. E então, no meio da confusão, uma voz conhecida cortou o ar. Chega! Era Clara, a mãe de Lucas, que havia desaparecido anos atrás. A multidão ficou em choque. Todo mundo arregalou os olhos. O que vocês estão fazendo aqui é uma heresia. Não podem abrir essa caixa. Clara, Lucas a chamou.
horrorizado. Você tá viva? Eu fiz isso por vocês, ela gritou, desesperada. A história que vocês achavam que conheciam não é nada disso. A revelação a atingiu como uma bomba. O tempo parecia parar enquanto Lucas buscava entender. Aquilo mudaria tudo. E enquanto a caixa se abria, revelando. Lembranças há muito enterradas, uma nova sombra se erguia. Uma sombra que talvez não fosse humana. E tudo que Lucas pensava que sabia estava prestes a ruir. O céu foi iluminado por um relâmpago ainda mais forte, e uma pressão pesada tomou conta do ar. Mais segredos estavam prestes a surgir, e Lucas era deixado em dúvida sobre a verdadeira natureza de tudo ao seu redor. Com um último rugido do céu, tudo começou a se acalmar. Os ventos, antes uivantes, agora pareciam sussurrar. Samuel, ao lado de Clara e Amara, formavam uma linha de defesa, eternamente ligados por histórias de dor, amor e resistência. Eles enfrentavam a escuridão juntos, cientes de que a verdade poderia ser uma arma tanto quanto um abrigo. E no final, quem eram realmente? O que os futuros reservava? Os olhares nas faces de todos revelavam um entendimento silencioso. A história não acabaria ali. E por um instante, Lucas viu esperança nos olhos de Amara. Uma centelha de possibilidade em meio a tanto tumulto. Mas antes que as respostas viessem, uma última sombra se projetou, cobrindo tudo em escuridão novamente. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo e nos motiva a criar mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surreal. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.